E hoje eu quero falar sobre o nosso destino. Que Deus tem um plano, um propósito, um destino para cada pessoa, para cada vida. Salmo 139 fala que no teu livro foram escritos todos os meus dias, antes de qualquer um deles ainda existisse. Que Deus escreveu um plano para cada um de nós. Deus tem um livro escrito sobre a sua vida e sobre a minha vida. Hoje eu contei um pouquinho do meu testemunho de manhã, que eu fui criado por uma mãe cristã, mas com 13 anos de idade eu me desviei, fui para as drogas, para o mundo, para a rua, abandonei escola, abandonei tudo que era decente na minha vida, na minha casa, abandonamos a igreja, que nós íamos, Congregação Cristã do Brasil, abandonamos os amigos, os pastores, todo mundo que conhecíamos e mudamos de vida completamente na direção do mundo. Mas Deus, por sua graça e sua misericórdia, foi lá buscar o Asaf. Porque ele tinha algo escrito no livro que nem eu pude destruir. E ninguém pôde destruir. O mundo não pôde destruir. Nada pôde tirar a minha vida daquilo que Deus tinha planejado. E eu acredito numa soberania de Deus, apesar de que hoje em dia já tem evangélicos pastores, pastor Antunes, que não acredita mais na soberania de Deus, que ousam dizer que o homem é quem dirige o seu destino. Até nós podemos fazer escolhas que atrapalham o nosso destino, mas ainda tudo está nas mãos do Eterno, tudo está nas mãos de Deus, com respeito à tua vida, com respeito aos teus filhos, com respeito à tua esposa, com respeito à tua família, aos teus pais, tua mãe, teus irmãos, não importa, o destino de cada pessoa está nas mãos de Deus. Logo depois que eu me converti, eu comecei a fazer atletismo, correr. Eu era corredor, gostava de correr, ainda gosto. Estou correndo menos, né? Mas devia correr mais. Mas gostei muito de correr uma fase da minha vida, quando eu saí das drogas, me converti e meu pastor Erasmo me colocou de volta na escola com 17 anos eu voltei ainda para o primeiro grau, para a 6ª série do primeiro grau, e comecei a estudar e fazer atletismo, gostava muito. E eu tinha um amigo que eu corria com ele, e ele era mais veloz que eu, mas o professor delegava que ele corresse devagar, para ele ganhar mais resistência e para eu acelerar um pouquinho. Então, ele era o meu companheiro de corrida. Daí, o que eu falava para esse cara era só de Jesus. Eu corria junto com ele e dizia, Jesus te ama. E ele acelerava. E eu dizia, Jesus te ama. E ele acelerava. E eu ia dizendo, Jesus te ama. Tem um plano para a tua vida. E ele acelerava. E eu tinha que correr mais. E ele acelerava. Né? E ele ficava com raiva às vezes de mim. Daí eu descobri que ele era filho de crentes. Daí que eu comecei a falar de Jesus mesmo para ele, irmãos. Falar do amor de Deus para aquele moço. Ele tinha um dente de javali aqui no peito e uns colares esquisitos. E eu ia falando do Senhor para ele. E eu um dia sentei com ele e perguntei, mas teus pais não são crentes? Daí ele disse, não, mas eu não sou. Eu, quando era pequeno, gostava da igreja, agora eu não sou mais. Agora, e fazia outras coisas, vivia outra vida, outros namoros. E era um cara polêmico na escola. Mas um dia, irmãos, de uma hora para outra, nós estávamos na reunião de oração de segunda-feira que tinha lá em Porto Alegre. E aquele cara entrou. Do mais, meu colega de corrida. Meu colega de bicicleta, que a gente andava de bicicleta longos trajetos, e ele entrou no culto.
E como nós assistimos naquelas reuniões lá da Rua Azusa, as reuniões que nós tínhamos lá em Porto Alegre era daquele jeito, era mover, era batismo no Espírito Santo, era gente caindo no chão, era gente sendo curada, liberta de demônio. E aquele moço entrou, e eu estava lá já ministrando louvor, e quando eu vi, aquele cara estava no altar, irmãos. Estava no altar. E poucos dias depois, nunca mais aquele moço se afastou da graça do Senhor. Naquele ano seguinte, Deus abriu uma porta para a minha vida para ir gravar meu primeiro disco nos Estados Unidos. E aquele moço espontaneamente tirou a sua poupança e veio e me ofertou todinha aquela poupança para a minha primeira viagem. E esse moço hoje é um dos pastores da igreja e é meu cunhado. O Everton Tonin. E é meu cunhado, casou com a minha irmã. Mas aquele moço fugia de Deus, não queria saber de Jesus, de absolutamente nada. Ele falava de Jesus, ele se levantava e ia embora, corria, acelerava, porque não queria. Mas Deus tinha algo com aquele moço, filho de um casal cristão, fiel ao Senhor. Um dia Deus foi lá e simplesmente pegou, trouxe ele, colocou nele o desejo de entrar naquela porta, foi atraído pelo fogo, porque Deus tinha escrito o seu livro. Aleluia! O Everton vai ser um homem de Deus, o Asaf vai ser um homem de Deus, teu filho e tua filha vão ser um homem de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Atos 9. Dá um pouquinho mais de monitor aqui, filho. Um pouquinho mais de monitor aqui para mim. Eu gosto dessa história em Atos 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levanta-te, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim, o que, irmãos? Um instrumento escolhido, aleluia, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus te apareceu a você no caminho para cá, me enviou, para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Aqui tem um homem, uma história muito interessante, o final de uma história, de um homem que era até zeloso pelo judaísmo, mas já tinha sangue nas suas mãos, sangue inocente nas suas mãos, e estava pronto para derramar mais sangue ainda. Que era um perseguidor da igreja, era um carrasco, um daqueles judeus, fariseus, se não me engano, a escola de Paulo era dos fariseus. E ali estava ele, chegando na cidade de Damasco, uma cidade que eu conheço, e conheço essa rua direita. Aqui já estive lá algumas vezes, Rosana já esteve lá comigo. E aonde ainda é o bairro cristão, na cidade de Damasco. E esse homem estava chegando na cidade, quando de repente, algo acontece com ele. Ele fica cego imediatamente. Muita gente fala que Saulo caiu do cavalo, mas não está escrito isso na Bíblia.
Saulo simplesmente se prostrou ao chão. E ali começou uma nova história na vida desse homem. Mas que eu acredito que já estava escrita por Deus para esse homem chamado Saulo. Nada acontece ao acaso, irmãos. As coisas acontecem debaixo do plano de Deus. Por isso que a palavra fala em Romanos 8:28, todas as coisas, sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E eu acredito que Deus tem um plano, um propósito definido para a vida de cada um de nós. Por isso o Ronaldo é pastor dessa igreja hoje. Por isso, pastor Antunes foi pastor a sua vida inteira, e cada um de nós está participando do reino de Deus, no chamado do Senhor, naquilo que Deus quer, mas tem muitas pessoas que não estão vivendo aquilo que Deus quer. Mesmo na igreja, tem muita gente estacionada, não seguindo na direção daquilo que Deus quer para a sua vida. E hoje eu quero meditar com os irmãos como nós podemos alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Amém, irmão? Vamos dizer juntos? Ninguém pode impedir o que Deus tem para a minha vida. E a palavra afirma dessa maneira: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que os amam. O versículo do nosso casamento, Rosana. Glória a Deus. E nós não podíamos imaginar o que Deus tem preparado e ainda tem preparado para nós. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. E aqui nós vemos Paulo se encontrando com Ananias, uma outra pessoa, né, um discípulo de Jesus, um homem temente a Deus. A Bíblia não fala mais nada sobre Ananias, ele não aparece mais. Ele só aparece nesse texto. Algumas pessoas Deus as usa tremendamente na Bíblia, elas aparecem e ocupam um grande espaço da palavra. Outras pessoas aparecem em um só pequeno texto, mas estão ali cumprindo o seu destino e cumprindo o seu propósito. Irmãos, o que Deus tem para nós, às vezes, é uma coisa pequena. O que Deus tem para nós, às vezes, é gerar um filho. O que Deus tem para nós é nos preparar, é discipular uma pessoa, é cuidar de uma pessoa. O que Deus tem para nós é cuidar de uma família. O que Deus tem para nós é sustentar nossa família, é trabalhar. Mas você tem que conhecer e saber que está no centro da vontade de Deus para a sua vida. E o primeiro passo para isso, irmãos, nós só podemos encontrar nosso destino através de um encontro pessoal, profundo com Jesus. Tem um amenzinho aí? Primeiro ponto, só encontra o seu destino através de um encontro com Jesus. Ninguém pode encontrar destino algum a não ser através de Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Ninguém vai para destino algum a não ser através de Cristo Jesus. E a história de Paulo começa, meus amados, não no encontro com Ananias, começa um pouquinho antes, em um encontro radical com Jesus na sua vida. A minha história começa com um encontro radical com Jesus. Deus usou o pastor Erasmo, Deus usou o pastor Moisés, Deus usou a minha mãe, mas mudou mesmo naquele dia em que Cristo Jesus entrou no meu coração e transformou a minha vida. Por isso, não queira mudar o destino de alguém sem Cristo. Não queira que alguém encontre o seu propósito sem um encontro real, verdadeiro com Jesus. É ali que tudo começa, igreja. É ali que tudo começa. Pode tocar bem, pode cantar bem, pode ter sucesso, pode ter dinheiro, pode ter o que for. Mas se não tiver um encontro com Jesus, esse destino, esse propósito não será alcançado. Tem que ter Jesus. Por isso, às vezes, a gente quer que alguém encontre, né? Quer que um filho encontre o seu destino, mas ele tem que ter primeiro um encontro real com Jesus, amados. Tudo começa com Jesus. Nós precisamos, por isso que nós não podemos parar de pregar a Jesus por esse mundo afora, de levar a mensagem de Cristo por esse mundo afora, de
constantemente na nossa casa e reafirmarmos dentro do nosso lar aquilo que nós cremos, principalmente se você tem um marido que não é crente, uma esposa que não é crente, filhos que não são crentes, proclame a Jesus na tua casa. Não deixe Jesus longe do teu papo, do teu objetivo, das tuas orações. Jesus, primeira coisa que tem que acontecer com uma vida é esse encontro com Jesus. Foi o que aconteceu com Paulo, meus amados. Aleluia, esse encontro real com Jesus e que transformou a sua vida, mudou o seu nome. Ele era Saulo, transformou-se em Paulo. Deus o separou para o seu propósito e aqui Deus diz que ele é um instrumento escolhido. Esse encontro com Jesus, Ele que nos coloca nesta condição de sermos as pessoas escolhidas por Deus para realizar a sua obra. Nós vimos na história hoje, Bi, que nós vimos hoje à tarde naquela peça teatral que nosso querido Ademar estava lá, na Rua Azusa, a história daquele homem, de uma família de escravos, um homem negro, numa sociedade totalmente racista, né, que segregava os negros, as pessoas de cor, mas Deus escolhe aquele homem, dali no subúrbio, em um galpão velho, que sentavam não em cadeiras confortáveis, mas em caixas de madeira, ou no chão mesmo, ali naquele lugar simples. Deus escolhe aquele homem e aquelas pessoas para trazer um avivamento sobrenatural, não apenas para a América, mas para todo mundo. O que aconteceu na Rua Azusa influenciou toda a terra. O que Deus usou aquele homem foi para influenciar o mundo inteiro. E aquele homem que veio de uma sociedade simples, de descendentes de escravo, fala ali que a herança da sua mãe era $55. Não tinha dinheiro nenhum, cara duro, sem fortuna, mas estava no centro do propósito de Deus. Não importa quem seja, não importa se é preto, branco, latino, se é árabe, se é judeu, não importa. Quando Deus entra numa vida, eu tenho histórias de gente no Oriente Médio, irmãos, gente que foi transformada por Jesus, que encontrou o propósito de Deus. Eu conheci recentemente um moço que eu chamo de Abdullah. E esse homem foi colocado numa prisão, e na prisão tinha um pastor. Esse Abdullah, um terrorista, que foi jogado naquela prisão. E por 3 meses esse homem foi discipulado dentro de uma cela por um pastor evangélico que estava preso. Depois desses 3 meses, o Abdullah saiu e o pastor continuou lá. Não sei o que fizeram com esse pastor. Deve estar evangelizando outros muçulmanos. E o Abdullah se converteu, irmãos, e se tornou um dos maiores evangelistas do mundo islâmico que existe hoje. Em nome do Senhor Jesus, uma pessoa radicalmente transformada por Jesus. Teve um encontro com Jesus naquela prisão e tem levado centenas de pessoas a um encontro real com Jesus, através do seu testemunho, através da sua palavra e do poder de Deus operando na vida dele. Nunca nós íamos poder pensar que um terrorista da Irmandade Muçulmana, jogado numa prisão para mofar lá dentro, iria ter um encontro com Jesus, seria solto e se tornaria um evangelista poderoso, cheio do Espírito Santo. Encontrou seu destino, encontrou a graça do Senhor na sua vida. Então esse encontro com Jesus dá o início. Só Jesus pode transformar, como transformou todos os discípulos. Aquele monte de pescadores, homens simples, ali de beira de praia. Eu sei porque eu sou neto de um pescador, e sei quão simples são essas pessoas. Mas Jesus foi escolher, e não é um pescador do século 21, é um pescador do primeiro século, de 2000 e tantos anos atrás, que devia ser mais rude ainda. Não sabiam ler nem escrever, mas se tornam os homens mais famosos que a humanidade conheceu. Um monte de gente se chama Pedro, outro tanto se chama João, e gente se chama Paulo e Lucas, e todos aqueles nomes do Evangelho. Sabe por quê? Porque esses homens
encontraram o seu caminho através de Jesus. Então é só através de Jesus, igreja amada. Aleluia. Segundo ponto é conhecer o que Deus tem para a minha vida. Aqui Deus já vai dizendo direto para Paulo, ele é um vaso escolhido. Diz para ele, Deus fala para Ananias, fala para esse Paulo que ele é um vaso escolhido. E é isso que Deus fala para todos nós, irmãos. Por que Deus quer nos separar? Por que Deus escreveu alguma coisa especial sobre a nossa vida? Deus não tem pessoas mais especiais do que outras. Cada pessoa, aleluia, nesse auditório e cada pessoa que nasce nesse mundo, Deus tem um plano e um propósito de amor para a vida delas. E eu creio assim, porque Deus ama o mundo de tal maneira, ama cada pessoa, e o desejo do Senhor é que cada vida seja salva. E o que Deus tem sobre cada um de nós é a salvação, é a transformação, é ser uma pessoa regenerada, é ser uma pessoa transformada, é ser um vaso escolhido por Deus para cumprir nosso propósito nesse mundo. Glória ao Senhor Jesus. Isso é para todos nós, irmãos. É para mim e para vocês, para cada pessoa que eu vejo aqui na minha frente. Deus te fala nessa noite, você é um vaso escolhido, não adianta fugir. Não adianta fugir. Pode ir para qualquer lado, pode ir para o caminho de Damasco, pode ir não sei para onde, mas você é um vaso escolhido. Deus vai te buscar. E se você está nesse auditório, é porque Deus já te buscou, Deus já te fisgou, você já foi pego pelo anzol de Deus, você não tem escapatória, meu irmão e minha irmã. E tem pessoas aqui que estão fugindo do seu destino, fugindo do seu propósito, e Deus está te falando hoje, eu te escolhi como vaso escolhido do meu coração. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, você é um vaso escolhido. Terceiro ponto, Deus quer te preparar. Porque para realizar o que Deus tem para você, você não pode ficar do jeito que você simplesmente está. Deus sabia que do jeito que Paulo estava, não servia para muita coisa. Ele está lá com escama nos olhos, está com o coração confuso, ainda está com o nome antigo, né? Ainda as pessoas têm medo dele, mas vamos fazer a obra completa nele. Você tem que se preparar para a obra completa de Deus, aleluia. Você tem que receber imposição de mãos, aleluia. Alguém tem que orar por você, porque Deus quer colocar, primeira coisa, Deus quer tirar as escamas. Tem pessoas que querem alcançar o destino do Senhor, já tiveram encontro com Jesus, mas ainda tem escamas nos olhos. Quem tem escamas nos olhos não consegue ver nada, estão ali, tem a sua visão tapada, sua visão espiritual tapada. Paulo ainda tinha sua visão espiritual tapada, e ali Ananias foi um instrumento de Deus para tirar as escamas dos seus olhos. Tem muitos jovens com escamas nos olhos, porque o mundo enche os nossos olhos de escamas, enche o nosso coração de escamas, de coisas que vão roubando a visão de Deus, que vão roubando o tesouro de Deus do nosso coração, enche a nossa vida de sensualidade, enche a nossa vida de enganos, de violência e de tudo que o mundo tem para oferecer. Tudo isso são escamas que Deus precisa tirar dos nossos olhos. Deixa Deus tirar escamas hoje. Escamas promovem cegueira, mas promovem trevas também. Cegueiras é a incapacidade de ver, e trevas é estar no escuro, nas trevas. Deus precisa tirar as escamas dos nossos olhos, para nós alcançarmos aquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós, para você entrar no livro, para você começar a trilhar o caminho do seu livro, meu amado irmão. Tem que sair as escamas, tirar os impedimentos, aleluia, glória a Deus. Depois Paulo foi batizado. Ananias foi ali completo, irmãos.
pôs a mão, já pulou escama fora, depois vão lá, vão ser batizados. Foi batizado, isso é para ser inserido no corpo. Qualquer pessoa, para alcançar o seu destino, não pode ser solto por aí, não. Tem que estar vinculado no corpo, em toda junta e ligamento, e você entra no corpo através do batismo, do arrependimento e do batismo. Meu amado, tem que ser batizado. Não adianta ficar nessa, não, eu já sou aderente ao evangelho. Não, tem que ser batizado. O batismo é um compromisso, é uma das alianças, dos compromissos, das coisas externas que têm valor espiritual. Irmãos, coisas como Santa Ceia, batismo, são coisas que Deus, ordenanças que Deus nos deu, que ligam o mundo espiritual ao mundo físico. Santa Ceia, quando você toma a Santa Ceia, é um link, vamos dizer, uma conexão entre o mundo espiritual, a eterna aliança em Cristo Jesus, com o mundo físico, de um pão e de um vinho. Não é um simbolismo, é uma conexão. E assim também é o batismo. Uma pessoa que é batizada é um sinal físico de uma imersão espiritual no reino, no corpo de Cristo. A importância do batismo. Eu lembro que o irmão Siegfried, um amado irmão de Porto Alegre, sempre testemunhava de uma discípula que ele tinha, que era filha de uma mãe de santo. E essa moça teve uma conversão radical e pediu para ser imediatamente batizada, e foi batizada lá na piscina desse irmão mesmo. E depois essa moça contou que ela foi instrumento de Deus para a conversão da sua mãe, que era mãe de santo. Porque ela foi fazer um trabalho contra a filha que tinha se tornado evangélica. E o pai de santo mais forte lá disse: olha, contra essa sua filha eu não posso fazer mais nada, desde que ela tomou o banho dos crentes. Então esse banho de crente, irmãos, tem muito valor. Se você ainda não foi batizado, o batismo tem muito valor. Muitas coisas espirituais são lavadas nas águas do batismo, irmãos. Aleluia. São lavadas dentro do seu coração. Eu creio no poder do batismo. Glória ao Senhor Jesus. Eu creio, glória ao Senhor, no poder, na força espiritual do batismo. Por isso que Paulo precisou ser batizado aqui no início. Ninguém deixou para depois. Era naquela hora. Por isso que Pedro testemunha e logo vem 3.000 para ser batizado. E batiza todo mundo, e depois mais 5.000, todo mundo batizado. Por quê? Força espiritual. Batismo é força espiritual, irmão. Glória ao Senhor Jesus. Foi batizado, abriu-lhe a visão, e logo depois foi cheio do Espírito Santo. Aleluia! É o pacote integral de preparação de Deus, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é algo sobrenatural. Glória ao Senhor Jesus. Querido Ronaldo e os pastores dessa igreja, não parem de ministrar o batismo com o Espírito Santo sobre a igreja. Nós precisamos continuar como renovação na nossa terra, termos tempo, darmos tempo para o Espírito Santo batizar as pessoas. Isso são ambientes espirituais que se criam sobrenaturalmente na vida da igreja, para que homens, mulheres, crianças, jovens sejam batizados com o Espírito Santo. Eu falo isso por causa da importância que foi o batismo com o Espírito Santo na minha vida. Eu recém-convertido, todo animado, e tinha reunião de segunda-feira, que ali na igreja metodista, e eu, como chegava já há alguns meses naquela reunião, eu cheguei naquela noite, dia 11 de setembro de 1974, e eu cheguei ali, fizemos o tempo de louvor, que eu já participava, recém-convertido, poucos dias convertidos. Eu tinha me convertido no dia 18 de agosto, e isso era 11 de setembro. Irmãos, e ali começou o pastor Moisés Cavaleiro de Moraes falar sobre o Espírito Santo. Quem era o Espírito Santo? Eu creio que Ananias deu uma dica para o Paulo: vou te falar do Espírito Santo,
quem é o Espírito Santo, você precisa ser batizado. E o pastor Moisés foi falando sobre o batismo com o Espírito Santo e ministrando. Na medida que ele foi falando, começou no meu dedão do pé um comichão assim, tipo quando falta sangue. Eu disse, está faltando sangue, aquilo não passava. E ele continuava, ia falando sobre o batismo dos Efésios, ia falando por toda a Bíblia, falando sobre todos os batismos do Espírito Santo do Novo Testamento, e aquele troço ia subindo, de repente já estava na minha perna a comichão, e foi subindo, irmãos, e eu ali sentado no banco, de repente eu me levanto, e comecei a falar em novas línguas. Quando a comichão chegou na boca, foi um troço radical, irmãos. Aleluia, foi algo contundente. Daí os irmãos pularam em cima de mim, o irmão Rogério, a irmã Alzira, ainda os nossos pastores lá, e os outros jovens, Juliane e Hugo Baia, pularam em cima de mim e começaram a ministrar. E eu caí, meus amados, e no banco que eu caí tinha uma Bíblia. Eu peguei aquela Bíblia, e eu não sei o que eu fazia, eu tinha tanta fome, aquilo me deu uma fome de Deus, e eu explodindo em novas línguas, não podia parar, era uma coisa incontrolável. Eu peguei a Bíblia e comecei a comer. E mastigava a Bíblia aqui assim, ó irmãos, ficou tudo isso aqui comida, e mordia, e comia a Bíblia, e os irmãos tentavam puxar a Bíblia, eu mastigava mais a Bíblia, e fiquei ali, e aquelas reuniões não acabavam nunca, né? E eu batizado com o Espírito Santo, falando em outras línguas, por isso que eu sou meio doidão assim até hoje, né? Por causa daquele batismo com o Espírito Santo, comendo a palavra de Deus. Hoje, se o Espírito Santo faz isso, todo mundo põe o celular na boca. Né? Vai se encher de microchip e de plástico. Eu não me enchi de papel, irmão. Glória ao Senhor. Mas eu fico imaginando o homem como Paulo, como ele foi batizado com o Espírito Santo. Já estava ali batizado e cheio do Espírito Santo, e eu acredito, era já um vaso escolhido por Deus. Esse homem já recebeu com o Espírito Santo revelação de Deus, força, capacitação, tudo vem, meus amados, é algo totalmente diferente. Eu saí daquele batismo com o Espírito Santo, compondo música, uma atrás da outra, que não parou até hoje, na unção, no poder do Espírito Santo. Você precisa desta unção. A igreja, aleluia, comunidade da graça, precisa da unção do Espírito Santo para realizar o seu propósito, para entrar na escrita do livro. Glória ao Senhor Jesus. Nós precisamos disso, irmãos. Foi assim que nós nascemos, né, Bi? Irmão Antunes, foi assim que nós nascemos, nesse fogo, neste poder. Foi assim, meu filho querido, que você foi alcançado e transformado e se tornou no ministério que você é. E cada um dos meus irmãos neste lugar, você foi alcançado por este poder na vida de seus pastores, dos seus líderes, dos seus discipuladores. Isso tem que continuar na vida desta igreja, no coração de cada um de nós, na disposição, no discipulado, nas células, aleluia. Ministre o batismo com o Espírito Santo. Um dia minha filha Aurora, esse amor querido, fica de pé, Aurora, para os irmãos te ver, fica. Essa é minha filha Aurora. Ela tem 28 anos e ela é uma filha muito especial que Deus nos deu. Pode sentar, minha filha. Um dia ela nos ligou, irmão, de um retiro, ela disse: pai, eu fui batizada com o Espírito Santo. Né, minha filha? Eu fui batizada. Daí nós fomos lá e os irmãos contaram que o irmão estava ministrando e ela começou a sentir a presença de Deus e começou a chorar e teve aquela presença, aquele êxtase de Deus e foi batizada com o Espírito Santo. E a gente notou que foi mesmo, porque a gente saiu dali, ela queria contar para todo mundo. Chegou no supermercado, tocou na caixa, na moça da caixa: eu fui batizada com o Espírito Santo. E a moça: eu fui batizada no Espírito Santo. Eu disse: filha, só para crente. Daí nós entramos num táxi
E ela perguntou, moço, tu é crente? E o moço, eu tenho aqui minha cruzinha, eu creio, sim. Ah, o senhor é crente? Ah, eu fui batizado no Espírito Santo. E a Aurora é uma testemunha de Jesus. Glória a Deus. Meu filho já foi diferente, posso contar? O André foi diferente. Eu cheguei no quarto dele, assim, Deus me deu um peso por ele, né? Ele tinha quantos? 13, 14 anos? E eu entrei no quarto dele, filho, eu quero ministrar sobre o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Ele olhou para mim, pai, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Na vida do André não tem nenhum alarde. Daí eu orei com ele ali, ele estava realmente falando em línguas, já estava cheio do Espírito Santo, e nem contou para nós. Cara, muito segredo, André, viu? Glória ao Senhor Jesus, mas foi cheio do Espírito Santo, o que importa é isso. Aleluia, pode ser em segredo. Glória ao Senhor Jesus, glória a Deus. Foi cheio do Espírito Santo, glória a Deus, e passou a alimentar-se bem. Interessante isso aqui, viu, irmãos? Porque alimentar-se bem pode ser a coxinha de galinha que nós comemos aqui atrás, que estava maravilhosa. Mas alimentar-se bem é se encher do alimento espiritual que Deus tem para nós, para cumprir o nosso destino. Pessoas raquíticas espiritualmente, que não se enchem da palavra, não se enchem do louvor, não se enchem da comunhão dos irmãos, não se enchem com as coisas do reino de Deus, não priorizam as coisas do reino de Deus, só ficam aí envolvidas com coisas do mundo, coisas passageiras, banais, entretenimento, filmes, Netflix, internet, isso e aquilo. Não, meus irmãos, tem que se alimentar bem, para começar aquilo que Deus tem para a tua vida, tem que alimentar-se bem, e foi isso que Paulo fez, para ser fortalecido, para ser fortalecido, aleluia, glória a Deus. Então tem que se preparar. Quarto ponto, irmãos. Tem que aprender a perseverar. Perseverar é continuar, mesmo quando vem ventos contrários. Paulo já começou com oposição. Aqui, Paulo em Damasco. Logo tem que descer por uma cesta. Tem essa cestinha até hoje em um dos portões de Damasco, chamado Portão de Saulo, de Tarso. E até hoje eles guardam uma cestinha. Não deve ser a mesma, sem dúvida alguma. Eu até tentei entrar na cestinha, mas eu não coube. Mas tem lá a cestinha do provável lugar onde desceram Paulo. Ele começou a ser perseguido em Damasco. Já começou a pregar o evangelho, irmãos. Permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo na sinagoga proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá, precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Depois de muitos dias, os judeus resolveram matar. Começou. Daí ele foge para Jerusalém e lá de novo ele começa. Primeiro que os discípulos não o receberam bem, mas um homem chamado Barnabé, e nós vamos ver isso depois, o levou e Deus começou a usar Paulo em Jerusalém e de novo ele foi perseguido. Daí ele foi para longe. Sumiu do mapa por vários capítulos. E nós vamos ver que esse mesmo Barnabé foi buscá-lo. Mas Deus foi ensinando Paulo a ser perseverante. Você tem que aprender a perseverar naquilo que Deus tem te dado. Se Deus hoje está te mostrando que tem um propósito para a sua vida, persevere nisso.
Passe pela preparação de Deus para a sua vida. Não fuja do que Deus tem para a sua vida. Não adianta fugir. Deus vai te pegar ainda, mesmo quando depois de velho. Como fez com Moisés, 79 anos, lá foi Deus pegar o Moisés de novo. E tudo começou com força, com intensidade. E Deus tem para você também o que Deus tem. Persevera, meu irmão. Não desanima. Não desanima. Tem muitas pessoas que desanimam com as oposições, que desanimam com as faltas de recurso, com os atentados do diabo contra a nossa vida, e nossa família já passou por atentados, os irmãos conhecem a nossa história. Minha esposa já foi baleada, quase perdemos esse filho no ventre da mãe, em um assalto com arma de fogo, em que Rosana levou um tiro, quase morreu, irmãos, mas Deus salvou e nós perseveramos. O diabo queria nos fazer parar, queria estancar a vida, estancar o ministério, constantemente ele faz tudo para nos desviar do destino e do propósito de Deus, para tirar você do livro, para tirar você da escrita de Deus, mas o Senhor te diz nessa noite, persevera. Dá um abraço no meu irmão e diz, persevera, meu irmão. Deus está dizendo hoje, persevera. 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 Persevera, igreja. Persevera na verdade. Persevera no propósito de Deus. Persevera pregando Jesus. Aleluia. Não desista. Persevera. Nós temos o que de melhor o mundo precisa, Jesus. Nós temos o que de melhor nossos filhos precisam, Jesus. Nós temos o que de melhor nossos pais precisam, Jesus. Persevera, meu irmão. Deus nos fala isso nessa noite. É com perseverança que nós vamos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Glória ao Senhor Jesus. E o quinto ponto, meus amados, é que para alcançar o propósito de Deus, todos nós precisamos de cuidado, cuidados com a nossa vida, de discipulado. E eu louvo ao Senhor, se eu estou aqui, meus amados, é porque eu fui cuidado. Eu tive 2 homens de Deus, pastor Erasmo, pastor Moisés e também o meu querido pastor Donald Stoll, que cuidaram da minha vida, me discipularam nas horas difíceis da minha juventude, depois prepararam para o casamento e depois de casado, nas lutas que eu fui tendo pela vida fora, eu fui cuidado. Saulo assim também, meus amados, nas lutas. Primeiramente os discípulos cuidaram de Paulo ali em Damasco, o levaram com segurança para Jerusalém. Depois em Jerusalém, aquele homem chamado Barnabé, ele foi e acolheu Paulo, que não estava sendo bem entendido. Os discípulos em Jerusalém tinham medo daquele homem que tinha matado Estevão, mas Barnabé, um homem cheio de amor, pegou Paulo e levou para perto dos discípulos, o credenciou por amor. O cuidado nos credencia, meus amados. Uma pessoa que é cuidada, ela nunca vai ser rejeitada pelo corpo. Essa é uma das grandes funções do discipulado, envolver as pessoas com o corpo de Cristo. Tem muita gente contrária ao discipulado, meus amados, mas é um cuidado de Deus para você alcançar o seu propósito. Glória ao Senhor Jesus. Isso aconteceu comigo, aconteceu com Paulo. Depois Paulo sumiu, desapareceu, mas esse homem chamado Barnabé um dia sentiu no seu coração, onde está o meu Paulo? Onde está o meu amigo? E foi atrás dele até encontrá-lo numa das cidades da Ásia, já afastado do ministério. Pega Paulo de novo, traz de volta para Antioquia e ali começa a obra do Senhor, até Deus declarar na palavra, vou separar Barnabé e Saulo para a missão que tenho para eles, para a obra que preparei para eles. Ali Paulo reengrena no depósito de Deus, no propósito de Deus, no destino de Deus para a sua vida, que era pregar o evangelho para o mundo. Mas teve que ser cuidado. Foi Barnabé, pegou Paulo e anda com Paulo pelo menos por 3 anos. E discipula e o leva para perto de Jesus. E Paulo aprendeu muito bem, porque logo Paulo começou a discipular e as pessoas que estavam perto dele, cuidando de cada um. Tinha um Lucas, um homem muito especial. Lucas não fez o que Paulo fazia. Não fala que Lucas discipulava, Lucas abria igreja, ou foi como Tito ou Timóteo, foi apóstolo numa outra cidade. Não, Lucas estava ali pertinho o tempo todo,
cumprindo o seu propósito, escrevendo o que Deus lhe mandava. Tem pessoas, irmãos, que ficam só nesse low profile, lá no background, lá atrás, nos bastidores, mas ficam cumprindo o seu propósito. Não é só estar na linha de frente, nas coisas que aparecem, não, na mídia, não, meus amados. A maioria das pessoas vão cumprir o seu propósito nos bastidores da sua vida. E assim foi com Lucas, e assim é com muitos de nós, que ficamos na nossa vida, na nossa casa, cuidando dos filhos, cuidando de uma família, cuidando de uma célula na nossa casa. Nem todos Deus pega e leva pelo mundo afora, para os holofotes, para gravar disco, para fazer isso e aquilo, né? Deus coloca em um lugarzinho, talvez para orar por uma pessoa. Aquela pessoa na prisão que você orou e a vida foi transformada, foi aquilo que Deus queria para você. Se Ananias soubesse que nós estaríamos falando nele 2000 anos depois, só por causa da oração que ele foi lá orar por um perseguidor, que deve ter gasto um dia da sua vida em toda essa função. Mas por quem que Ananias foi orar, né, irmãos? Por um vaso escolhido, aleluia. Talvez essa é a sua função. Por isso, nunca rejeite orar por ninguém, abençoar alguém, andar uma segunda milha com alguém. Você não sabe em quem você está. Se eu contasse aqui, irmãos, as segundas milhas que andaram comigo, pessoas que me ajudaram, pessoas que... Eu tenho um querido amigo que eu tomei café com ele essa semana passada. Com um ano de convertido, eu caí de novo na maconha. Um dia, numa artimanha do diabo, eu tinha voltado a estudar, eu fui fazer um trabalho de aula. Quando cheguei na casa desse colega de aula, estavam todos eles fumando maconha. E como eu já tinha fumado muita maconha, eu senti aquele cheiro e não resisti, irmãos. Peguei já um cigarro de maconha e fumei todo. E fumei um segundo e fiquei doidão. Irmãos, e eu fiquei desesperado depois. No dia seguinte tinha culto. E quando eu fui para o culto, eu tinha que ir tocar, mas não tive coragem de ir lá para frente. E sentei, tinha uma galeria assim como essa, só que menorzinha, onde tinha um monte de móvel velho que não era usada. Só o coral usava uma parte, o resto era móvel velho. Eu fiquei ali no meio daqueles móveis velhos, na galeria. Daí um amigo chamado Paulo Torres, não sei por que cargas d'água o Paulo Torres subiu naquela galeria, no meio daqueles móveis velhos. Mas de repente eu estava ali no meio dos móveis e vejo o Paulo subindo a escadaria. Eu disse, ué, o que tu veio fazer aqui? Ele sentou do meu lado. Ele disse, não sei. Ele sentou do meu lado e me abraçou. Ele viu que eu tinha lágrimas nos olhos. Ele disse, o que aconteceu contigo? Ele me abraçou, irmãos. Começou a orar por mim, eu confessei para o Paulo. Ele me abraçou com tanto amor, ministrou o perdão de Deus para a minha vida e disse, tu vai levantar daqui vitorioso, Deus está te dando perdão, você não vai ficar aqui, não vai ficar nessa condição. E disse, Deus tem alguma coisa para a tua vida que não vai parar aqui nesse lugar, nesse pecado, nessa queda que você teve. E me levantou dali, irmãos, aleluia, me levantou dali. E ele, naquele dia, ele me deu uma agenda e escreveu naquele dia, na agenda, o que Deus tinha feito na minha vida. Hoje Deus te perdoou e assim por diante, ministrou o amor de Deus, me levantou dali. Eu não sei quando que aquela culpa, aquela angústia ia sair da minha vida, irmãos. Mas ali Deus usou aquele meu amado irmão para resgatar a minha vida, aquela oração. E somos amigos até hoje. Glória ao Senhor Jesus. Cuidado, discipulado. Cada pessoa tem que ser cuidada, amparada. Eu lembro, irmãos, a minha caminhada com o pastor Moisés, nos 10 primeiros anos de vida e de ministério, e nos primeiros anos de casados, 3 ou 4 anos de casados, o Erasmo nos discipulou. Depois ele mesmo, porque eu viajava muito com o Moisés, disse para o Moisés, passou a minha vida para ele.
E o pastor Moisés até hoje é o meu pastor. Eu nunca saí daquela igreja, irmãos, nem de junto dos meus discipuladores. E honro o seu amor e o seu cuidado para a minha vida. O quanto esses homens pagaram o preço. O quanto de pecado que eu tive que confessar para esses irmãos na minha juventude, né? As coisas, né, que estavam no meu coração, os deslizes que eu dava. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor, porque eles foram pacientes, foram envelhecendo com aquele monte de jovem que eles cuidavam, mas fizeram aquele cuidado daqueles irmãos, fizeram umas boas dúzias de homens de Deus, que foram cuidados. Cuidados. Então, o discipulado, irmãos, o cuidado. Paulo teve isso na sua vida com muita intensidade. Tem que ser cuidado, protegido. O diabo faz tudo para destruir um escolhido. Tudo. Muitas vezes, irmãos, você olha para o seu discipulador e diz: mas esse discipulador já está velhinho demais. Ele não acrescenta mais nada na minha vida. Mas sabe o que Deus me disse uma vez? Quando um irmão me disse isso, um irmão disse assim para mim: tu tem que largar esse discipulador aí. Ele está muito velho para ti. Daí na mesma hora o Espírito Santo disse: pode ser que ele esteja velho para um monte de coisa, mas ele ainda cuida do vaso. Ele ainda zela pelo vaso. Ele ainda vê onde tem rachadura nesse vaso velho aqui. Ele ainda, até hoje, ora e zela pelo cuidado de Deus, como a palavra fala, eles velam, seus guias velam pelas suas vidas. Eles zelam pelo vaso que é a sua vida. Não despreze o cuidado, irmão. Deus está nos falando isso nessa noite. Não despreze o cuidado. Aleluia. E Paulo, acima de tudo, irmãos, concluindo, ele encontrou a força para realizar o que Deus lhe tinha proposto. E todos nós precisamos encontrar essa força. Ter perseverança, ter todas essas virtudes de Deus que o Senhor nos falou nessa noite. Mas buscarmos a força do Senhor. Sermos capacitados por Deus, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da virtude de Deus nas nossas vidas. Pelo poder, a virtude é o conjunto de tudo aquilo que Deus nos dá para realizarmos a sua obra, a capacitação, os dons, os talentos que Deus nos dá, aleluia. Pegue força para desenvolver, para deixar prosperar tudo aquilo que Deus te deu. Não guarde os seus sonhos. Muitos dos propósitos e desígnios de Deus, Deus vai nos dando sonhos, Deus vai nos dando projetos, Deus vai colocando no nosso coração, desejos no nosso coração. Tenha a força do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para alcançar isso que Deus tem te dado, em nome de Jesus. E Deus tem muito para a sua vida ainda. Glória ao Senhor.